Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso bom Deus. Amém. Aleluia. Não foi possível estar hoje pela manhã com os irmãos na homenagem aos pastores, mas quero deixar o nosso abraço aos nossos colegas de luta e de caminhada ministerial por esse dia que o Senhor nos concede. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Leremos os versículos 16 a 18. Eclesiastes 7, de 16 a 18. E assim sentado, como a congregação se encontra, nós vamos acompanhar essa leitura bíblica. Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 16 a 18. E diz assim a palavra do nosso Deus: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. E que o nosso Deus nessa noite edifique as nossas vidas através da sua palavra lida. Amém? Curva sua cabeça, meu querido, e vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos ensine, o Senhor ministre as nossas vidas nessa noite, nosso Deus e Pai. O Senhor que olha e nos entende, nos vê por inteiro. O Senhor nesse momento vai colocar no nosso coração a semente preciosa da Tua palavra. Ela foi preparada com amor, ela foi preparada na medida certa. E que cada um de nós, ó Deus, possamos aprender e crescer com esse ensino. Que Ele possa transformar o nosso viver. É a oração que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus que compartilho convosco nessa noite tem por tema vivendo com equilíbrio. Vivendo com equilíbrio. Irmãos, se eu tivesse o poder nesse país nosso aqui, e pudesse fazer uma mudança no ensino do nosso país, eu colocaria nos currículos das escolas, das universidades, estudar Eclesiastes. Esse livro é uma lição profunda de vida. Todos que querem crescer em maturidade, que querem crescer em sabedoria, deveriam ler Eclesiastes. No texto, Salomão diz que não devemos ser demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo, nem demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Aí ele conclui e diz: porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Queridos, equilíbrio é uma qualidade admirável. Admirável. É necessária, porém difícil de se conseguir. Equilíbrio na vida. Se nós pudéssemos usar algo para ilustrar equilíbrio, nós pegaríamos uma balança naquele modelo antigo. Hoje tudo é digital, tudo é diferente, mas quem lembra daquela balancinha dos dois pratos? E os pratos ficavam ali em perfeito equilíbrio. Se você chegava no estabelecimento para comprar alguma coisa que fosse pesar, e você chegasse lá e a balança tivesse torta para um lado, ia dizer: aí não, nessa aí eu não vou aceitar pesar, essa balança está desequilibrada. Eu vou ser prejudicado à loja, como a loja não se prejudica, vai sobrar para mim. Equilíbrio é como sal na comida. Nem de mais nem de menos, tem que ser na medida exata. Tem que ser perfeito. Você se considera uma pessoa equilibrada? Na tua casa, você é uma pessoa equilibrada?
no teu local de trabalho, você é visto como uma pessoa equilibrada? Se os vizinhos pudessem dar um testemunho de você aqui na igreja, eles diriam que você é uma pessoa equilibrada? Se os irmãos da igreja pudessem dar a cada um uma palavra com você não estando presente, às vezes na presença é constrangedor a gente dizer algumas coisas, diria que você é equilibrado? Eu queria falar sobre alguns aspectos do equilíbrio. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que equilíbrio é algo visível aos olhos dos outros. Não existe essa de dizer, aos meus olhos eu sou equilibrado. Sim, e os outros te olham como um doidinho. Tem alguma coisa errada. Porque tem gente que morre e diz, não, eu sou equilibrado. Mas todo mundo está dizendo que ele é desequilibrado. Não existe essa, irmão, de dizer, Deus sabe que eu sou equilibrado. O nosso relacionamento, ele não é só vertical, ele é horizontal. Se Deus sabe, está cheio de testemunhas aqui na terra que também deve ter percebido. Mas uma das coisas que nós percebemos sobre equilíbrio, irmãos, é que é na crise que o equilíbrio ou desequilíbrio se manifesta de maneira mais clara. Se o camarada é desequilibrado, quando a crise vem, você percebe. Você pode até tentar esconder o desequilíbrio. Você pode, às vezes, numa entrevista de emprego, ou numa conversa inicial com o pastor, ou nos primeiros dias de namoro, tentar aparentar um equilíbrio que não existe. Mas, meus irmãos, quando a crise vem, o desequilíbrio se manifesta. É mais fácil você se manter equilibrado quando o navio está no porto parado, do que quando ele está em alto mar na tempestade. Aí eu quero ver onde é que está o equilíbrio. A Bíblia fala de um casal chamado Elimeleque e Noemi, que viviam em Jerusalém e que tinha uma vida tranquila, confortável, até que uma crise se abateu sobre aquela cidade. E veio fome, e veio escassez, e a geladeira secou, e a conta bancária, o saldo foi para o espaço, e eu imagino o cartão no vermelho. Eu estou contextualizando. Aí, meu irmão, você percebe, Elimeleque começou a mostrar que era desequilibrado. De um rompante ele chega e diz, vamos pegar tudo, vamos vender e vamos sair desse lugar. Aqui não dá mais para morar. Só, irmãos, que ele não era uma pessoa sozinha. Ele era um pai de família, ele era um homem casado, ele tinha filhos. E ele toma uma decisão no meio do desequilíbrio. Aquela decisão complicou toda a família dele. Aquela decisão colocou em risco o futuro da família, porque se manteve desequilibrado no tempo da adversidade. Uma pessoa equilibrada melhora qualquer ambiente. Aleluia. Você está, irmãos, num lugar cheio de confusão toda, entra uma pessoa equilibrada, ponderada, e ele consegue colocar uma pitada de sal naquele lugar. Eu não vou dizer que ele vai dar jeito na situação, mas eu vou dizer o seguinte: a presença dele ali melhora. Mas o contrário também acontece, irmãos. Um desequilibrado tumultua o ambiente. A situação já não está fácil. E o camarada desequilibrado, irmãos, ele desequilibra a família dele toda. Um desequilibrado, você trabalhar no departamento de uma empresa que depende de organização, que depende, irmãos, de a pessoa estar centrada, aí você tem um desequilibrado ali. É luta. É luta. Paulo estava no meio de uma viagem e o navio começa a sacudir violentamente, e muitas pessoas estavam ali, e Paulo estava na condição de prisioneiro. E a tripulação e todos que estavam ali entraram em pânico, entraram em desespero, era um desequilíbrio só, irmãos.
Paulo, tocado pelo poder de Deus, com um senso racional tremendo, ele chega e diz: gente, se acalme, ei, acalmem, nós não vamos morrer, o mundo não vai se acabar hoje, Deus tem solução para isso aqui, Deus tem resposta para isso aqui. Irmãos, a postura de Paulo ali não mudou a tempestade, não reforçou o casco do navio, mas, irmãos, ele conseguiu transmitir uma paz e um equilíbrio no meio da tempestade. Equilíbrio nas nossas vidas, irmãos, é fundamental. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: equilíbrio é importante em qualquer lugar, mas existem dois ambientes onde o desequilíbrio ele se torna extremamente grave, mais nocivo do que os outros lugares. E o primeiro lugar é na família. Irmãos, família desequilibrada é uma tragédia, é um desastre. E sabe por quê? Porque família é escola, família é um centro de formação de vidas, família é a base. E se a família é um ambiente desequilibrado, irmãos, você está colocando no mundo pessoas desequilibradas. Nós vivemos numa sociedade que está apodrecendo, numa sociedade doente. Sabe por quê? Porque é uma sociedade cheia de pessoas desequilibradas. E nós estamos reclamando da sociedade desequilibrada, quando a origem do desequilíbrio é a família. Esse bando de desequilibrados que nós encontramos aí na rua foram gerados dentro de casas, de lares desequilibrados. Por isso nós temos que, irmãos, ter cuidado com o equilíbrio dentro da nossa casa. Família desequilibrada gera pessoas desequilibradas, que geram uma sociedade desequilibrada. É triste observar, irmãos, alguns maridos completamente desequilibrados. E porque é desequilibrado, desequilibra toda a família. Lembram de Nabal e Abigail? Casou com um louco. Abigail casou com um homem desequilibrado, irmãos. E por causa do desequilíbrio do marido, a família vivia em risco o tempo todo. Muitos lares vivem sofrendo porque o marido é desequilibrado. Mas a Bíblia também, irmãos, mostra a família de Oséias e Gomé, e lá era o contrário. Gomé era uma mulher louca, era uma desequilibrada. Irmãos, a Bíblia diz que se ela é desequilibrada, ela é tola, ela vai destruir, com as próprias mãos ela vai destruir a casa dela. A casa de Gomé e Oséias era motivo de vergonha, por causa do desequilíbrio. Eu estava conversando com alguém agora há pouco, irmãos, o testemunho de uma atitude de desequilíbrio, de um casal que começa uma discussão dentro de casa e termina na rua. Sabe, o ódio, a ira se torna algo tão incontrolável, tão desequilibrado, que agora a rua toda estava assistindo o espetáculo de dois crentes na rua, porque não tem equilíbrio, não tem sensatez. Mas a Bíblia fala de um casal, e aí é pior, irmão, vai a dobradinha, Acabe e Jezabel. Pensa em dois doidinhos casados, desequilibrado, irmãos. E quando um desequilibrava, o outro desequilibrava mais ainda. E aí, irmãos, nesse caso, não estragaram, não foi só a casa dele, não, foi o reino todo. A tragédia foi o reino todo. Mas filho desequilibrado é tristeza para a família. Lembram dos filhos de Arão, Nadab e Abiú? Que tristeza, que escândalo dia a dia.
quanto aquele pai chorou por causa da vergonha causada pelo desequilíbrio dos filhos. Mas se é complicado o desequilíbrio na família, irmãos, mais complicado ainda é o desequilíbrio na igreja. Igrejas desequilibradas. Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, e no capítulo 14, Paulo passa, irmãos, uma reprimenda aos irmãos, e ele está dizendo em outras palavras: vocês são um bando de desequilibrados. A igreja está desequilibrada. No versículo 26 de 1 Coríntios 14, ele diz: quero fazer, pois, o que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas 2 ou 3, e outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, igrejas completamente desequilibradas, como a igreja de Corinto, desequilíbrio nos dons. Meus irmãos, nós aprendemos biblicamente que os dons são dados por Deus a cada crente, conforme a soberania de Deus, para a edificação da igreja. Não sou eu que escolho, é Deus que coloca em mim. Aí você chega a uma igreja, irmão, parece que todo mundo tem a mesma coisa. Na igreja de Corinto, a todo mundo tinha dom de língua, e só queria esse. Mas se é Deus que escolhe, como é que Deus deu só um para todo mundo? E os outros dons? Todo mundo falava língua, ninguém sabia interpretar. Não havia naquela igreja dom de hospitalidade, não havia dom de mestre, não havia evangelista, não havia discernimento, não havia nada. É só a mesma coisa. Irmãos, o quanto nós temos visto hoje igrejas desequilibradas. Igrejas que vivem em função de expulsar demônios. Olha isso aqui. Você vai para um culto, você parece que está num centro de espírita, sei lá, num terreiro de macumba, irmãos. É demônio do começo ao fim. Crente que sabe mais nome de demônio do que livro da Bíblia. Você pede para ele, ele não sabe dizer uma meia dúzia de livros, mas ele sabe tanto nome de demônio, tanto nome. Um dia eles estavam lá, irmão, pastor, é porque o fulano de tal, sabe, ele foi a Pombagira. Mas Pombagira? Eu li na minha Bíblia aqui, de ponta a ponta, eu não venho falar de Pombagira. Nós estamos começando a pegar termos que são usados em alguns lugares, né? Por outras pessoas. Não aprendemos o elementar da Bíblia, irmãos. Igrejas que são desequilibradas porque a liderança é desequilibrada. E aí é mais grave ainda, porque um dos atributos fundamentais da liderança e do ministério pastoral é o equilíbrio. Quando Paulo está ensinando Timóteo, está formando Timóteo como pastor, no capítulo 3 ele fala isso, que aquele que almeja o pastorado, aquele que, irmãos, vai trilhar esse caminho, ele precisa ser um homem equilibrado. Desequilíbrio na liturgia. Sabe, irmãos, às vezes você observa culto sem organização, sem ordem, sem absolutamente nada. Desequilíbrio na pregação. Aí você vai, pregador que só prega bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Irmãos, nós glorificamos a Deus pelas bênçãos, e Deus tem bênçãos para nós, amém? Mas nós temos que pregar sobre pecado. Nós temos que pregar sobre pecado. A igreja só prega cura, 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 cura. Irmãos, eu louvo a Deus porque Deus é um Deus que cura, e nós somos testemunhos do quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Mas nós temos que falar de aflição, porque vida cristã
É aflição também, irmãos. Nós temos que pregar sobre salvação, mas nós temos que pregar sobre doutrina. Nós temos que pregar, irmãos, sobre profecia, mas nós temos que pregar sobre ensino. Nós temos que pregar exortação, nós temos que pregar incentivando, motivando as pessoas. E eu pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande com pregação de exortação. Porque eu acho que só deve exortar quem é equilibrado. É muito difícil você ouvir uma pessoa do começo ao fim te exortando, e ele é um desequilibrado, não combina, não tem nada a ver. Provérbios 12, o 16, versículo 21 diz: quem fala com equilíbrio promove a instrução, mas se fala e é um desequilibrado, provoca a ira, meu irmão, provoca, sabe, a revolta. Irmãos, nós precisamos de ministérios equilibrados na igreja. Nós precisamos, irmãos, ser a cada dia uma igreja equilibrada, crentes equilibrados. Equilibrar razão e emoção. É importante a emoção no culto, nós somos tocados, muitas vezes quebra a estrutura, irmãos, mas só a emoção traz exageros, mas só razão traz frieza. E é difícil quando você ouve, irmãos, alguém pregando que é só emoção. Nós precisamos equilibrar, irmãos, entre o conservadorismo e o radicalismo. Alguém que é conservador demais, ele termina trazendo monotonia, mas aquele que, irmãos, é liberal demais, ele termina radical demais, ele termina expondo a igreja a perigos. Como é que se encontra o equilíbrio? Onde é que está o ponto de equilíbrio? E aí Salomão vai na exposição dele, ele começa dizendo: evite os extremos. Evite os extremos. E ele diz: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: evite os extremos, porque os extremos são perigosos. O problema não é ser sábio, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar a sabedoria. O problema não é ser justo, porque a Bíblia diz que nós, irmãos, temos que buscar a justiça. Mas é ser justo demais, ao ponto, irmãos, de olhar aquele que está no erro e massacrar, não ter misericórdia. É ser sábio demais a ponto de achar que é autossuficiente. E algumas pessoas parecem que sabem tudo, têm resposta para tudo na vida, e não precisa mais de ninguém. É perceber, irmãos, que entre o 8 e o 80 tem muitos números. Mas tem gente que é fascinado pelo 8 ou pelo 80. Ele está de um lado demais ou está do outro demais. E nós temos que puxar as coisas para o centro. Sabe, irmãos, encontrar o equilíbrio é aprender a lidar com o desequilíbrio. É aprender a lidar com os extremos. No versículo 18 ele diz: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Salomão não está dizendo que eu tenho que cortar do meu relacionamento toda pessoa que eu julgo desequilibrado. Não, ele não está dizendo isso. Ele aconselha que nós precisamos aprender a dialogar com os extremos. Nós precisamos, irmãos, alguém que é apaixonado demais. Irmãos, tem algo de bom naquela paixão, e eu vou reter aquilo, mas aquilo que contamina, aquilo que não presta, eu vou deixar para lá. E nós temos que aprender isso, a reter o que é bom, e aquilo que não é bom, que não edifica, eu deixo de lado. Mas o que ele está dizendo, irmãos, e que nós percebemos aqui, nós não podemos permitir que um desequilibrado nos desequilibre. Não permita que um desequilibrado te desequilibre. E isso é a coisa mais fácil que existe. Sabe onde é mais difícil, irmãos, ser equilibrado? Num ambiente cercado de desequilibrados. Irmãos, quando tu está cercado de pessoas equilibradas, é mais tranquilo. Mas tu tem um desequilibrado do teu lado. Tu tem um desequilibrado na tua família. Aí é o desafio. Sabe por quê? Que o desequilíbrio dele não te contamine.
Que você que está buscando ser uma pessoa centrada não seja arrastada para o extremo por causa das atitudes dele. É um desafio estar perto de um desequilibrado. Lembram de Arão, irmãos? Você ouve falar de Arão, parecia um homem tão tranquilinho, tão calminho, tão equilibrado. Aí Moisés sobe para o monte para receber as tábuas, e Arão está lá, e um bando de desequilibrados cerca ele, e pressão. E, meu irmão, perto de um desequilibrado a chapa esquenta. É pressão. Tem horas assim que, meu Deus, eu não posso perder a minha razão. Eu não vou perder a minha razão. Deram tanta pressão em Arão, irmão. Quando Moisés chegou, disse, Arão tinha feito uma loucura. Esqueceu de todos os ensinamentos, de todos os princípios. Agora estava Arão lá, fez um bezerro de ouro. Estava todo mundo adorando bezerro, porque se desequilibrou devido aos desequilibrados. De vez em quando, irmãos, nós estamos deixando o centro que Deus nos colocou. E olha, o desequilibrado chega e fica. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, temos que filtrar as coisas. Seu irmão chegou em casa, aí ele chega e já enche tua cabeça. E se você vai no impulso, daqui a pouco você comete uma insanidade, não refletiu. Nós encontramos o equilíbrio tendo domínio próprio. É fruto do Espírito, domínio próprio. Provérbios 29:11 diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio domina-se. Eu não vou embarcar nessa. Ele vai discutir sozinho. Ele vai ficar batendo boca sozinho, vai fazer papel de louco. Eu não vou sair do meu ponto de equilíbrio. Domine sua ira. Domine a tua boca. Domine o teu corpo. E lute pelo equilíbrio. O equilíbrio é tão valioso, mas é tão valioso na vida, que em Provérbios 16:32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Bom, olha, um guerreiro, ele está falando isso não é de hoje, não é hoje não, porque hoje é até mais fácil, que a gente não tem guerra assim aqui no Brasil, mas naquela época vivia e respondendo guerra. Eu prefiro um paciente do que um guerreiro, né? Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha a bênção que é o equilíbrio. Equilíbrio no ministério, equilíbrio na família, equilíbrio nos gastos pessoais. Irmãos, nós estamos numa época em que há uma armadilha para o desequilibrado financeiramente. Ele vai se afundar. Equilíbrio nas amizades. Quando o homem de Deus é temperado, irmãos, ele é equilibrado. Ele não é dado em exageros, ele sabe medir as coisas, ele não é tendencioso nem para um lado nem para o outro. Ele se torna uma bênção onde quer que esteja. Não permita, queridos, que você seja desequilibrado, mas que o Espírito Santo de Deus possa controlar a tua vida. Em 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Permita que o Espírito Santo controle as tuas ações, controle o teu viver e viva com equilíbrio. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.